Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar, né, do início, o famoso início. Vou estar tratando com vocês aqui nessa revisão sobre o mito, sobre o que a gente já aprendeu, sobre o que a gente ainda já viu. Vou falar para vocês, né, sobre os principais deuses gregos, sobre mitologia grega e tudo mais. Depois nós vamos ter uma relação do mito na nossa atualidade. Tá? Contudo, a gente vai aí revendo aí conceitos que a gente já falou ainda nesse terceiro bimestre, que vocês vão precisar relembrar para poder estar fazendo a avaliação de vocês. As percepções místicas, elas consistem em narrativas tradicionais repassadas pela oralidade e fundamentadas em elementos simbólicos, explicativos e imaginativos. O discurso mítico se desenvolve associado às vivências de um povo ou de uma civilização. O mito, ele relata as causas dos acontecimentos ligados aos homens e à natureza. Desse modo, podemos considerá-lo uma cosmogonia, ou seja, algo que se preocupa em relatar as origens das coisas. Então, de início, vocês já estão relembrando aí de que as concepções místicas, elas consistem em narrativas tradicionais, repassadas pelas oralidades e fundamentadas em elementos simbólicos, explicativos e imaginativos. Tá? O discurso mítico, ele não se desenvolve, né? Ele tem a relação de vivências de um povo e de uma civilização. Pessoal, quando eu falo sobre isso, eu coloquei isso no teste para vocês e teve gente que errou bastante, sendo que era só dar uma olhada aqui no início do slide sobre o que significava, né? O que seria o mito, né? O que seriam as percepções míticas, né? E aí teve gente que, enfim, inventou, teve gente que não colocou outras coisas que não tiveram nada a ver. Então vocês tendem a entender de novo pela terceira ou quarta vez quando eu estou falando para vocês que os mitos, eles são narrativas tradicionais, tá? Eles são repassados por oralidade, né? Principalmente na mitologia grega, principalmente na Grécia Antiga, tá? Eles eram elementos simbólicos, eles eram explicativos e imaginativos, tá? E quando eu falo explicativos é porque eles davam origem, eles explicavam a origem das coisas, né? E imaginativos porque eles tinham sim a função mítica, o que não quer dizer que não seja verdade. Ele tem uma função de levar à verdade. Só que quando a gente está falando sobre imaginativos, simbólicos, ele tende a retratar a verdade de uma forma um pouco mais fantástica, de uma forma um pouco mais que foge da realidade, o que não deixa de ser, né, verdade. Enfim, não chega a ser uma mentira. São imaginativos, tá? São fantasiosos, enfim, são simbólicos, mas eles tendem a explicar a origem das coisas. Teve gente que colocou que os mitos eram mentiras nos testes, teve gente que colocou que os mitos eram, né, percepções que falavam sobre as mentiras das coisas e tudo mais. Então, assim, não é cabível, tá? Isso não existe. Os mitos, eles tendem a explicar a narrativa tradicionais, eles tendem a explicar a origem das coisas, eles se fundamentam nessa situação, não é uma mentira, é uma verdade, mas ela tende a ter né, aquelas relações simbólicas, aquelas relações imaginativas, né, que vão fugir um pouco da nossa realidade. O mito, ele relata causas dos acontecimentos ligados aos homens e à natureza. Outra coisa também que eu coloquei logo como segunda questão, se eu não me lembro, tá, coloquei para vocês, entre tantas coisas que os mitos, né, relatam, que os mitos têm concepções, quais são, né, os acontecimentos, o que são acontecimentos ligados aos mitos? E aí estava lá, entre o homem e a natureza, quase que ninguém também acertou essa questão, sendo que era só dar uma olhada aqui no slide de vocês, eu coloquei logo de início. Né? E desse modo, podemos considerá-lo uma cosmogonia, ou seja, algo que se preocupa em retratar a origem das coisas. Por que ele se preocupa em retratar a origem das coisas? Porque é justamente pelo homem e pela natureza que a gente tende a ter origem, né, nos nossos fenômenos naturais, nas nossas histórias, nas nossas narrativas, na nossa literatura, na nossa filosofia. Então, os mitos, eles tendem a ter essa função de retratar a vida do homem, tá, a sua origem, como surgiu a Terra, enfim, como, né, as coisas chegaram, determinada civilização vai usar o mito para poder dar originalidade, para poder surgir. O mito, ele é construído por uma necessidade cultural. E aí, Tiago, também continua respondendo a sua pergunta, que estimula a coesão social e permite aos seres humanos esclarecerem algumas dúvidas de sua existência. Ele situa a humanidade no mundo de maneira espontânea. A consciência mítica se baseia, portanto, numa intuição sensível, organizando o mundo confuso e desordenado para aqueles que acreditam em suas narrativas. A mitologia grega, ela fazia relatos de que as habilidades e todos os conhecimentos humanos eram oriundos dos deuses.
De acordo com os gregos, as divindades eram antropomórficas, imortais e detinham elevados poderes. Também eram dotadas de características humanas, ou seja, tinham ódio, mantinham relações amorosas e cultivavam intrigas. A religião grega ela era politeísta, e seus deuses habitavam no Monte Olimpo. Entre as obrigações a eles devidas, como oferendas, preces e sacrifícios, destacavam-se as peregrinações aos grandes santuários. Então aí, pessoal, vocês também conseguem ver semelhanças que a Igreja Católica, que a religião cristã, conseguiu copiar da mitologia grega. Tá? A religião grega, a diferença é que a religião grega ela era politeísta. E aí, o que significa ela ser politeísta? Ela tinha mais de um deus. Né? E aí, esses deuses habitavam onde? No Monte Ela não Olimpo. acreditava em uma divindade só. Exatamente, elas eram várias, existiam várias divindades. E aí a gente pode fazer várias analogias assim, se vocês quiserem. Ó, a religião grega ela era politeísta, ela tinha vários deuses. Aí os seus deuses habitavam onde? No Monte Olimpo. O que a gente pode considerar o Monte Olimpo na nossa religião cristã? O céu. Entre as obrigações a eles devidas, como oferendas, a gente tem as oferendas hoje em dia também nas religiões cristãs, as preces, né, as orações. E aí a gente tem aí, ó, Poseidon, Zeus e Hades. Né, cada um dos três irmãos aí que nasceram de Cronos e de Heste. E aí vamos lá. A indústria cultural, ela produz e comercializa os mitos em um ritmo extremamente acelerado, modificando-os ou atualizando-os para exposições espetaculares. Os mitos de hoje eles estão associados aos ídolos, né, e eles estão expostos numa espécie de vitrine da fama, transformando-se de fato em ícones temporais e até mesmo descartáveis. Na última aula, pessoal, antes do teste de vocês, a gente falou sobre essa relação da indústria cultural com o mito, né? Sobre a comercialização desses mitos. Tanto que hoje também, se a gente pudesse trazer para o nosso tempo, a gente comercializa tantas coisas relacionadas à igreja, à religião cristã, quanto qualquer outra coisa na nossa, né, enfim, nas nossas coisas do dia a dia. A gente comercializa bíblias, são comercializadas, tá? Enfim, os pastores fazem como é que eu posso dizer, propaganda das suas igrejas. Existem uma variedade grande de doutrinas, de relações diferenciadas, né, que as igrejas fazem. Aí uma é adventista, a outra ela é, como é que eu posso dizer, católica, a outra ela é universal, a outra ela é evangélica, a outra ela é de tal forma. Cada uma vende a sua doutrina, cada uma vende a sua cultura relacionada à ideologia cristã. Então, todo esse processo dessa indústria cultural, ela produz e comercializa os mitos, né, as religiões, num ritmo totalmente acelerado, porque nós somos a sociedade do consumo. Então, a gente tende a consumir, seja lá qualquer coisa, seja material ou não, modificando-os, atualizando para exposições espetaculares. Os mitos de hoje eles estão associados aos ídolos e eles estão expostos numa espécie de vitrine da fama, transformando-os de fato em ícones temporais até mesmo descartáveis. Hoje, pessoal, a gente tem uma relação muito grande com o mito, né? Aí a gente já esqueceu da mitologia grega, já esquecemos quando a gente fala sobre religião, a gente esquece dessas coisas hoje e a gente trata o mito de forma, uma coisa muito industrial e comercializada, né? De acordo com o que a gente pode fazer, com como que a gente tende a entender o mito hoje se a gente, né, comercializa esse mito com aquilo que a gente mais gosta. E aí eu dei para vocês já vários exemplos, né, relacionados a coisas que a gente tem. Aqui a gente tem aí o Neymar, a gente tem o Messi, a gente tem o Daniel Radcliffe, a gente tem o Cristiano Ronaldo, a gente vai ter o Pablo Picasso, a gente vai ter o Stephen Hawking. Mas dito seus feitos, mas após os seus feitos, elas foram consideradas pessoas extremamente importantes para suas épocas, extremamente, né, pessoas de suma importância para a sociedade. Então, de acordo com o nosso mito hoje, de acordo com a nossa sociedade, cada uma dessas pessoas tem a sua importância muito mais além do que eu, do que você, enfim, hoje em dia, né, consideravelmente falando, eu até então não consigo ser uma pessoa que pode ser considerada um mito para ninguém. Porque até então, nesse meu tempo de vida, eu nunca fiz algo que seja extremamente extraordinário, né, considerado diante de outras coisas.